Olá! Apresento o livro Conceitos Básicos de Linguística, Sistemas Conceituais, recentemente publicado pela editora Contexto. O livro foi escrito por mim, Elisa Battisti, e pelos colegas Gabriel de Ávila Otero, Valdir do Nascimento Flores, todos docentes de Linguística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O livro originou-se de nossas experiências em sala de aula, ministrando uma disciplina de mesmo nome, Conceitos Básicos de Linguística, a alunos de graduação. Nasceu também de nossa experiência na pós-graduação, quando conceitos tornam-se noções operacionais em projetos de pesquisa executados pelos pós-graduandos em Linguística. Muitas das páginas do livro foram materiais escritos para as aulas e explicações fornecidas aos frequentadores de nossos cursos. Em termos de conteúdo, nós reunimos no livro Conceitos Básicos de Linguística, Sistemas Conceituais, termos e definições de algumas das teorias mais importantes de nosso tempo. O livro divide-se em 4 partes: a linguística saussuriana, o sistema; a linguística distribucional, a estrutura; a linguística gerativa, a gramática; a sociolinguística, o uso, tendo como base pressupostos teóricos de pensadores que são referências na área, marcos da linguística produzida no século XX até os dias atuais, além de vasta exemplificação das diferentes noções abordadas. Os capítulos nessas 4 partes foram concebidos como verbetes, por isso são relativamente curtos. Correspondem a conceitos fundamentais em linguística. Embora cada um deles possa ser lido de maneira autônoma, os conceitos estão ligados uns aos outros por uma rede de relações, indicadas ao final de cada capítulo. Também, ao final dos capítulos, nós apresentamos sugestões de leituras complementares às informações oferecidas no texto. Outro diferencial da obra está no fato de ela possuir, além do sumário, uma lista de assuntos ao final do livro, permitindo ao leitor localizar termos e fazer consultas pontuais a noções específicas constantes nos capítulos no interior da obra. Nós concebemos o livro Conceitos Básicos de Linguística, Sistemas Conceituais, não só como leitura para todos os que iniciam os estudos em linguística. Nós o concebemos também como um convite a um percurso de ideias para despertar no leitor o gosto pela pesquisa sobre línguas naturais e a linguagem humana. Olá, eu sou Cristina Altman, autora do livro A Guerra Fria Estruturalista, Estudos em Historiografia da Linguística Brasileira, que acaba de sair pela editora Parábola. A Guerra Fria é a grande metáfora utilizada no livro para ilustrar a complexa rede de oposições que se criou no contexto da Segunda Guerra Mundial em torno das teorias formalistas e funcionalistas que moldaram as ciências da linguagem no século XX. A partir dos fundamentos da historiografia linguística, o conjunto de artigos que compõe o volume reconstrói os modos de recepção de ambos os quadros teóricos no Brasil, onde as diferenças teóricas e metodológicas entre ambos se revestiram de valores geopolíticos. Estar do lado teórico dos europeus ou do lado teórico dos norte-americanos foi um importante fator de polarização entre os linguistas dos conturbados anos pós-guerra, também no Brasil. Valendo-se de documentação inédita e de materiais não publicados, como cartas e trechos de entrevista, o livro revela os bastidores do fazer científico, tal como praticado por homens e mulheres reais, em suas grandezas e fragilidades. O livro se destina a professores, pesquisadores e alunos de graduação, de pós-graduação, em linguística, antropologia, sociologia, história. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Tadeu Gonçalves,
e eu estou aqui no 12º Congresso Internacional da Abralim para lançar o livro Relativismo Linguístico, ou Como a Língua Influencia o Pensamento, que saiu pela coleção Linguística, da editora Vozes, junto com uma série de outros livros extremamente importantes, uma coleção que tem preenchido lacunas muito importantes para a gente na linguística brasileira, e que saiu no ano de 2020, tem tido uma boa recepção, mas a gente está aqui também para apresentar para vocês, para quem ainda não conhece. Esse talvez seja o livro mais abrangente, escrito em português sobre o assunto. É um livro que ao mesmo tempo discute o que é a hipótese do relativismo linguístico, ou seja, essa proposta de que a língua que nós falamos influencia o modo como nós pensamos, e também faz uma história dessa hipótese no pensamento sobre a linguagem e no pensamento filosófico, especialmente desde o século XVII até o século XXI. Nós temos aqui uma série de pensadores importantes e instigantes, como Wilhelm von Humboldt, o prussiano do século XIX, que é talvez um dos pais dessa hipótese, inclusive, talvez até mesmo um dos pais da linguística como a gente conhece, né? Uma figura extremamente importante e interessante. E estudos mais ou menos aprofundados também de Edward Sapir, Benjamin Lee Worth, a relação entre o gerativismo e os estudos chomskyanos e essa hipótese, a relação entre o cognitivismo de Steven Pinker e outros autores importantes e essa hipótese, e um estudo sobre a retomada dessa hipótese pelos estudos experimentais mais recentes dos anos 60, 70 do século XX para cá. Não vou dar muito spoiler aqui, o livro chega a conclusões interessantes a respeito de se e quanto, né, as línguas são influenciadas, as línguas influenciam o modo como nós pensamos, a nossa cognição, ou, enfim, de alguma maneira o nosso, abre aspas, pensamento. E embora ainda não tivesse levado em consideração um tema que não estava exatamente dentro da pauta na época em que eu escrevi o material e na época em que eu retrabalhei esse material para publicação em 2020, temas como a linguagem inclusiva ou a linguagem neutra podem ser iluminados, e o interesse sobre essa questão, o interesse científico sobre essa questão pode vir a ser mais bem explorado a partir de um instrumental teórico como esse. Então, esse livro é um manual, um livro bastante simples, tranquilo, agradável, espero, imagino, para públicos de diferentes naturezas, né? Alunos de graduação, alunos de pós-graduação, especialistas, pesquisadores da área, e até mesmo para interessados em geral, né, sobre fenômenos da linguagem, questões linguísticas e questões que chamam a atenção a respeito da relação entre linguagem e pensamento. Agradeço a todo mundo na editora Vozes, especialmente os editores da coleção, Gabriel Otero e Sérgio Menuzzi, e ao pessoal do Congresso Internacional da Abralim pela oportunidade de apresentar esse livro aqui para vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Olá, eu sou o professor Márcio Alexandre Cruz e neste lançamento de livros eu apresento A Linguagem, Objeto de Conhecimento, um breve trajeto pela história das ideias linguísticas, lançado pela editora Parábola, de autoria do professor emérito da Universidade Livre de Berlim, professor Jürgen Trabant, e traduzido pela minha colega Luzmara Cursino, pelo meu colega Carlos Piovisani e por mim, né? Bom, neste livro, Trabant ele formula uma hipótese geral para explicar a constituição da linguagem em objeto de conhecimento. E para formular essa hipótese, ele nos lembra das duas grandes finalidades da linguagem: organizar o conhecimento humano do mundo, uma finalidade cognitiva, e comunicar esse conhecimento, né? Uma finalidade comunicativa. E a hipótese é a seguinte: a linguagem se torna objeto de conhecimento quando há problema em uma ou em outra dimensão de suas finalidades. São os problemas comunicativos que fazem surgir inicialmente, né, os primeiros conhecimentos linguísticos. E estes visam a solucionar problemas práticos, né,
Pensemos, por exemplo, na retórica, na gramática e mesmo na escrita, né? Já um ponto de vista científico sobre a linguagem somente vai se desenvolver no estágio de reflexão posterior, quando o ser humano se depara com um problema na dimensão cognitiva das finalidades da linguagem, né? É o que o Trabant defende nesse livro. E isso só pôde ocorrer e produzir seus efeitos quando a diversidade linguística foi vivida como um problema, né? Historicamente, esse interesse pela diversidade se dá em resposta a dois grandes fatos, dois fatos fundamentais, né? A perda da universalidade do latim e a descoberta do Novo Mundo. A perda da universalidade do latim, ela coloca os europeus primeiramente diante de um problema comunicativo, né? Quando o latim já não é mais compreendido, as línguas vulgares passam então a serem escritas e empregadas pela administração, o que vai suscitar inclusive gramáticas e dicionários. Portanto, mais uma vez problemas comunicativos, né? Suscitando conhecimentos linguísticos práticos, né? Mas logo em seguida surge outro problema, que é o seguinte: será que as línguas vulgares, né, elas teriam as mesmas qualidades estéticas que o latim? E mais do que isso, será que elas seriam capazes de veicular o conhecimento, o saber, né, que o latim veiculava, né? Essa questão, ela trazia consigo uma intuição incrível de que há a possibilidade de um pensamento específico em cada língua, e que as línguas particulares conteriam semânticas particulares, né? Essa ideia ela vai ser ainda mais, ela vai ser reforçada quando do processo de colonização, que expõe o europeu a uma experiência de alteridade ainda mais radical, né? Isso levou alguns pensadores a se interessarem pela diversidade linguística, portanto, pelas línguas do mundo, independentemente de seu status cultural, né? Um interesse novo numa Europa marcada pela ideia de superioridade linguística e cultural, né? Por isso que, para Trabant, os novos ensaios de Leibniz, né, que celebram a diversidade e que acreditam que as línguas contêm a maravilhosa variedade das operações do nosso espírito, são considerados, então, como a certidão de nascimento da linguística. Eu gostaria de concluir essa brevíssima apresentação lendo uma das tantas belas passagens deste livro. Já ao final, poderíamos afirmar que sem colonialismo não teríamos a linguística, mas é preciso, com mais forte razão, afirmar que nem por isso a linguística se torna colonialista. O que de fato ocorre é o contrário. Ela é um passo decisivo a caminho da descolonização, porque respeita e celebra a alteridade dos seres humanos. Evidentemente que isso não chega a ser o essencial do essencial dessa fascinante reflexão, mas para quem se interessou, fica então o convite de leitura. Olá, pessoal. Eu gostaria de apresentar a vocês o livro História das Línguas, Histórias da Linguística, homenagem a Carlos Alberto Faraco, publicado em 2020 pela Parábola e organizado por mim, Francisco Eduardo Vieira, da UFPB, e por Marcos Banho, da UNB. O livro é um pequeno gesto de reconhecimento da enorme importância do professor Carlos Alberto Faraco à linguística brasileira. Entre os muitos campos de atuação de Faraco, escolhemos o eixo História para lhe prestar sua homenagem por 3 razões. Primeiro, não é exagero dizer que a trajetória dos estudos linguísticos e do ensino de língua portuguesa no Brasil nas últimas décadas foi e vem sendo atravessada em muitos de seus momentos pelo percurso acadêmico de Faraco, cuja produção bibliográfica também inclui uma série de livros didáticos de língua portuguesa para a educação básica e para o ensino superior. A segunda razão é que é na dimensão histórica da língua e das ideias linguísticas que vem incidindo fortemente o interesse temático e disciplinar do mestre Faraco nos anos recentes, como indica o desenvolvimento de suas investigações em curso no grupo de pesquisa HGEL, Historiografia, Gramática e Ensino de Línguas, bem como a publicação de artigos em livros e revistas especializadas e de seus livros História Sociopolítica da Língua Portuguesa, ganhador do Prêmio Antônio Nascentes da Academia Brasileira de Filologia, e História do Português, publicados respectivamente em 2016 e 2019 pela Parábola Editorial. A terceira razão é que trazer a história como eixo nos possibilitou abrigar as diferentes áreas de investigação linguística movimentadas por Faraco em sua trajetória acadêmica, pois algumas dessas áreas poderiam ser tomadas numa perspectiva diacrônica.
Assim, autores de diferentes áreas da linguística puderam se juntar na elaboração deste livro homenagem, ao mesmo tempo heterogêneo e convergente, tal qual nosso querido homenageado. O livro tem 15 capítulos escritos por 18 linguistas brasileiros e estrangeiros, de diferentes gerações e instituições, colaboradores diretos ou indiretos de Faraco, nesse profícuo processo a que ele se dedica de construção da história das línguas e das histórias da linguística. A ordem dos capítulos obedece a critérios que os agrupam em 4 blocos relacionáveis entre si. O primeiro bloco, vai dos capítulos 1 a 3, dialoga explicitamente com a obra de Faraco, refletindo sobre a condução de 2 aspectos temáticos centrais de seu trabalho e sobre seu já clássico livro História Sociopolítica da Língua Portuguesa. Neste bloco temos os seguintes capítulos: o lugar da história na produção de Carlos Alberto Faraco sobre o ensino de língua portuguesa, de Marcelo dos Anjos, perspectiva dialógica, um percurso brasileiro, de Beth Bright, e apontamentos para uma história linguística transatlântica e descolonizada do português no Brasil, contato e a diversidade em foco, de Olga Coelho e Thomas Fimbul. O segundo bloco, vai dos capítulos 4 a 7, é dedicado a questões teórico-metodológicas e a resultados de pesquisa envolvendo a história e o ensino de gramática. Neste bloco temos os capítulos Tradição Gramatical, História, Epistemologia e Ensino, de minha autoria, a Historiografia da Gramática e a sua Metalinguagem, de Cristina Altman, e a Gramática Brasileira de Língua Portuguesa no século XIX, um estudo de caso sobre a descrição do verbo haver, de Bruna Polacchini. O terceiro bloco, capítulos 8 a 11, pauta as histórias da língua, particularmente as histórias do português, tanto brasileiro quanto europeu, e do galego. Neste conjunto, temos o capítulo Historiando o Português Brasileiro, de Ataliba de Castilho, Por que o português não se criolizou no universo da Casa Grande de Senzala, de Dante Lucchesi, Prolegômenos para uma História Linguística da Lusofonia Desunida, de Roberto Molinati, e o Debate sobre o Idioma Galego, 1966-1984, Linguicidade, Filologia e Ideologia, de Henrique Monteagudo. Por fim, o quarto e último bloco, que vai dos capítulos 12 a 15, permanece no eixo da história das línguas, desta vez em dimensões mais abrangentes, e o relaciona às histórias da linguística no século XIX e início do século XX. Temos então os capítulos Origem, Evolução e História das Línguas, de José Borges Neto, Intercompreensão, Chave para a Aproximação à História das Línguas, de Francisco Calvo Delon e Carine da Cunha, Da Diacronia para a Sincronia e Além, A Invenção da Linguística e da Língua Nacional no século XIX, de João Carlos Lagares, e encerrando o livro, o capítulo Antoine Meillet, A Gramaticalização e as Condições da Existência da Linguagem, de Marcos Banho. Como vocês podem perceber, é excepcional a qualidade dos textos reunidos neste livro, que além de homenagear a trajetória acadêmica de Carlos Alberto Faraco, se estabelece como um instrumento de divulgação de algumas pesquisas de ponta sobre a história das línguas, as histórias da linguística e suas possíveis interfaces. Muito obrigado.